o presidente americano é a capa da revista Time. Ele que foi considerado pela revista a pessoa do ano. Vocês veem a tarde mudar abaixo de mim e vocês veem a imagem então ao lado. Essa é a capa da revista Time, publicada hoje, contendo uma entrevista com o presidente eleito. A revista Time, há 97 anos, pontua na sua capa quem foi a pessoa mais importante do ano. Para o bem ou para o mal, a pessoa que teve mais impacto no ciclo de notícias e nos acontecimentos no mundo em geral. Vivemos a era de Trump. Vocês veem até aqui abaixo de mim, é o que a revista diz sobre o presidente eleito. A revista pontua que, ame-o ou odeie-o, inegavelmente ele é a pessoa que molda principalmente o ciclo de notícias. E diz até que foi uma escolha fácil. A revista aponta que, enquanto em alguns anos é muito difícil escolher quem irá ocupar essa posição, esse ano não foi. Era a escolha óbvia. O release de imprensa é interessantíssimo e eu passo com vocês por parte dele. A revista diz o seguinte: desde que ele começou a disputa pela presidência pela primeira vez em 2015, talvez nenhum indivíduo tenha tido um papel maior em mudar o curso da política e da história do que Trump. Ele chocou muito ao ganhar a Casa Branca em 2016 e depois liderou os Estados Unidos em um mandato caótico que incluiu o primeiro ano da pandemia, bem como um período de protestos nacionais, e que acabou se encerrando com ele perdendo a eleição por 7 milhões de votos e provocando o ataque violento no Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021. A reportagem segue. Se aquele momento marcava a invasão ao Capitólio o momento o pior momento de Trump, hoje nós testemunhamos a sua apoteose. Prestes a assumir sua segunda presidência, todos nós, dos seus mais fanáticos apoiadores aos seus críticos mais fervorosos, estamos vivendo a era de Trump. Ele despachou seus rivais republicanos em tempo recorde. Por semanas ele fez campanha de Nova York, da Corte de Nova York, onde ele foi condenado por 34 condenações criminais. Seu único debate com o presidente Joe Biden em junho levou à eventual saída de seu oponente da disputa. 16 dias depois, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato num comício de campanha. Depois, então, ele venceu Kamala Harris e a matéria segue falando de sua jornada, pontuando ele como, então, essa personalidade. Vale a pena a gente ainda acrescentar sobre a entrevista, e a gente vai abordar isso mais tarde, que Trump não descartou muita coisa. Eu li a entrevista hoje pela tarde, antes de vir para esse programa, e Trump foi muito evasivo. Ele evitou abordar questões a respeito de como o aborto seria no seu mandato, ele evitou falar a respeito de como ele lidaria com a questão da Cisjordânia e com alguns aspectos a respeito de Israel, e basicamente a tônica da entrevista publicada hoje na Time, conforme Trump assumia a capa, era: eu não descarto nenhuma possibilidade, estamos avaliando tudo. Mas ele reiterou aquilo que era a tônica de sua campanha. Questão energética, perfurar petróleo, baixar os custos da energia, deportações em massa, lidar com a inflação, tentar lidar bem com os veteranos, etc. Essa foi a tônica da questão. O que repercute de forma mais contundente, talvez a partir dessa entrevista, é que quando questionado se ele descartaria uma opção militar com o Irã, ele disse que não a descartaria. Como disse, porque ele não queria descartar nada no momento, e essa foi, em geral, a forma como ele conduziu a entrevista. Ele, vocês veem na capa, exibe aí uma posição exuberante, fotografado de baixo como que mostrando poder, uma coisa que, creio, está de acordo com a retórica que ele tem assumido. Essa é a imagem quando você vai ler o release de imprensa, informando que ele foi a capa no site da revista Time, e ele em preto e branco com os punhos fechados. A revista Time, claro, uma questão tradicional do jornalismo mundial, ela própria também fala muito por imagens e realiza as próprias fotografias. Então aí ele de punhos fechados em preto e branco também é uma escolha que certamente tem repercussão.